Quanto a Mauro César Barbosa Cid, que chegou a dizer que foi um mero espectador, que, por exemplo, na live ele era, em algumas ocasiões, ele estava no ambiente, mas não estava presente. Está comprovada a participação, aliás, é admitida em várias passagens da própria colaboração. Está comprovado como ele atuava, como ele participou, como ele atuou nas comunicações, como ele levou a efeito, recebia os documentos, repassava os documentos, garantia que se mantivesse o ânimo de todos os integrantes, ou os que poderiam participar, estava em sintonia permanente com os discursos, as estratégias adotadas pelos outros integrantes da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro, Augusto Heleno, no contexto do envolvimento na linha da própria organização criminosa, comprova-se a atuação dele na produção de prova que serviu de base a uma falsa investigação sobre as eleições. Portanto, tenho para mim que a participação efetiva do colaborador como um ator que também pratica os crimes não ficou restrita nem ao ataque às urnas eletrônicas, que nessas aí há comprovação documentada, mas tenho para mim que o colaborador atuou, e não como mero espectador, mas atuou realmente praticando atos criminosos. A afirmação, portanto, não se sustenta diante do conjunto probatório. Eu estou fazendo a transcrição dos dados, as declarações que foram dadas nos diálogos extraídos, inclusive, do celular do réu colaborador, as comunicações com os kits pretos, e, diferente do alegado, portanto, no próprio interrogatório, nas alegações finais, houve um envolvimento, houve a interlocução com os manifestantes, era solicitada orientar ações, isso tudo está devidamente revelado, comprovado, registros de entrada e saída em todas as ocasiões. Portanto, eu estou concluindo nessa parte sobre a atuação do Mauro César Barbosa Cid, com a descrição dos atos por ele praticados, ou dos comportamentos, ou a articulação, a participação de reuniões, o compartilhamento de informações, documentos, contratos, angariando recurso, inclusive, como foi solicitado a ele. O ministro relator me parece que chegou a dizer que bravatas ou conversas de bar não levam ao que nós vimos acontecer. De fato, não havia o dolo, portanto, como consciência e vontade dirigidas a realizar os tipos penais, tudo devidamente corroborado, e, portanto, eu estou concluindo no sentido exatamente de considerá-lo autor dos atos que foram imputados, e, como eu disse, eu considero válida, e no momento da dosimetria falarei sobre o pleito formulado pelo Procurador-Geral da República, mas considero que é válida a colaboração premiada e que ele atuou verdadeiramente como um dos autores dos crimes praticados. A adequação da concessão dos benefícios, isso fica para a dosimetria. Quanto ao réu Jair Messias Bolsonaro, presidente, eu também faço uma alongada motivação de tudo que foi computado, mas eu tenho por comprovado pela Procuradoria-Geral da República que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes que são imputados a ele na condição de líder da organização criminosa. O procurador alegou que teria estruturado na propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos e seus representantes, a instrumentalização de instituições de Estado, a cooptação de comandos militares para a instituição das providências antidemocráticas de intervenção, planejamento de atos de neutralização violenta de agentes públicos, instigação das manifestações, e o que mais se alega para tentar desfazer o que foi acusado é que não há formalmente assinatura.
até onde a gente tem de algum conhecimento da história, realmente, passar um recibo no cartório do que está sendo feito não é bem o que acontece nestes casos. É diferente do alegado, aliás, ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador, ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada, o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. Os documentos apreendidos, por exemplo, sobre a minuta do golpe, em muitas cópias, são compartilhados por mensagens, são editados, são discutidos em reuniões, são exibidos em projeções. O que se afirma que foi resumido por fulano só corrobora mais e mais, e, portanto, não se cuidam de atos preparatórios. Os crimes de abolição violenta do Estado democrático de direito e de golpe de Estado não são instantâneos, como nós já, desde algum tempo, estamos concluindo nos julgamentos que já aconteceram sobre esses fatos, e a permanência do estado de ilicitude, no caso, demonstra a prática de executória na tentativa de golpe de Estado, na tentativa de abolir o Estado democrático de direito, com um detalhamento enorme, inclusive, de provas. No caso da propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral e ataques aos poderes constituídos, como aqui ficou largamente demonstrado, esta participação do réu, que deu início efetivo a essas ações de propagação, atingindo exatamente um grupo muito grande da sociedade brasileira, é permanente de junho de 2021 até o acontecimento que nós temos como sendo o ponto culminante deste processo. Então, eu não vou reler de jeito nenhum cada um dos documentos, presidente, mas apenas considerar que as provas, sabia-se de que não havia fraude alguma nas urnas, a pressão feita para que não se concluísse sobre isso em documento oficial, como se tem em relação à Justiça Eleitoral e que foi levado ao ministro, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pelo Paulo Sérgio, que é um dos réus. Tudo que a gente tem é demonstrando rigorosamente este encaminhamento no mesmo sentido. E a mesma coisa, a instrumentalização de instituições de Estado, que aqui também fica demonstrado. Quer dizer, são objetivas as provas, pela atuação do réu, no sentido de promover, provocar, pressionar para o desvio de finalidade com propósitos de erosão democrática das instituições, valendo-se dos agentes, e isto nós tivemos a saciedade. Nós que estávamos no Tribunal Superior Eleitoral em 2022, ministro Alexandre como presidente, procurador-geral da República como o vice-procurador-geral eleitoral, somos o tempo todo testemunhas não da causa, mas pudemos assistir como isso aconteceu e que não pode ser desmentido porque são fatos. E também está comprovado nos autos. Todas as conversas dessa instrumentalização também eu fiz questão de incluir. Foi prática corrente essa instrumentalização para a consecução dos objetivos, direcionada e atuada pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Portanto, para mim, este item também demonstra mais e mais essa prática. Houve cooptação de comandos militares para a instituição de medidas antidemocráticas, também ficou, acho, devidamente demonstrado. Enfim, tenho para mim que, no caso específico da liderança, isto fica muitas vezes demonstrado, inclusive nos depoimentos das testemunhas, ao dizer que foram chamados, por que saía, por que isso fica devidamente demonstrado. O plano de neutralização violenta de agentes públicos também já ficou demonstrado, o documento punhal verde e amarelo, como foi criado,
qual era o objetivo, o que se pretendia, a instigação das manifestações violentas e antidemocráticas, aí há um vastíssimo material a comprovar, os objetivos ficam claros, e, portanto, aqui eu tenho para mim, como já foi feito pelos votos, nos votos, principalmente a partir do voto do ministro Alexandre, que está comprovado. Quanto ao Alexandre Ramagem Rodrigues, na parte que está aqui sob julgamento, porque é uma parte suspensa por determinação, como nós já lembramos, até o período em que ele permaneceu, ele integrou de maneira livre e consciente, não se há de dizer que são os mesmos horários das mensagens, as mensagens de texto, os arquivos. A defesa procura mostrar que há uma desvalia nesta prova, que seria um print de tela aqui e ali, mas o Alexandre Ramagem Rodrigues confirma no interrogatório o envio da mensagem, a proximidade temporal entre as datas da última edição de um arquivo, por exemplo, logo depois da transmissão da live, ele diz que ele não tinha nenhuma ascendência sobre os servidores, mas os servidores afirmam que atendiam à determinação que era feita, e, enfim, também fica para mim devidamente demonstrada a participação no período em que esteve, portanto, num período menor e que não chega a ter a eficácia para produzir o mesmo tipo de consequências que foram produzidos. Mas tudo isso que foi produzido, inclusive, e aí é importante dizer, a chamada ABIN paralela, que, na verdade, é uma arapongagem ilícita, que não pode, em nenhum momento, ser aceitável em nenhum Estado democrático. Sobre isso, em outros julgamentos, nós no Supremo já julgamos. Tudo isso é preciso que se afaste, mas que aqui fica devidamente demonstrado em larga escala. Quanto ao réu Almir Garnier Santos, que também teria que integraria a organização criminosa, tenho para mim, presidente, que há a prova de participação, os outros comandantes das outras armas certificam isto, e, portanto, acho que também neste caso, e o que se transcreve na instrução, por exemplo, dos depoimentos do Batista Júnior, do Freire Gomes, a defesa, quando indaga o Batista Júnior, se confirmava a participação dele e que sabia, portanto, de que se estava falando, não era uma reunião sem que se soubesse do que estava falando. Isto tudo foi devidamente confirmado. Eu estou, portanto, também, neste caso, concluindo no sentido de que é controversa a participação do réu na organização criminosa que tentou abolir o Estado Democrático de Direito, e, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foi produzida prova que, para mim, autoriza a conclusão no sentido de aceitar o pedido de condenação deste réu. Principalmente, neste caso, por tudo que se demonstrou de que, não apenas diferente dos outros, ele atuou, ele que chamava as reuniões, ele que mostrou documentos, e isto tudo junto, portanto, com as consequências que nós tivemos depois. Quanto ao réu Anderson Gustavo Torres, eu tenho para mim que está amplamente comprovada a participação dele. Este réu era o responsável, era o titular do Ministério da Justiça, ele participou de lives com o presidente, a defesa afirma que ele ficava mais calado, que limitava-se a ler trechos da Polícia Federal, que a participação dele, que é imputado a ele, que seriam recomendações que ele lia, e no caso da Polícia Rodoviária Federal, que ele não teria determinado nada.
Isto tudo é o contrário do que se prova, e aí, neste caso, com uma comprovação muito nítida, muito direta. A circunstância também de se dizer que ele teria viajado, e a circunstância dessa viagem, são, ao contrário do que alega a defesa, com todo primor, com todo gosto, mas o que se tem é exatamente o contrário, a comprovação de que a viagem e as férias começariam no dia 9, ele se ausentou do país na antevéspera, do que seria o início desse período. Realmente, o ataque às urnas que ele fez, eu acho que, no caso dele, está intensamente demonstrado que nem a viagem o retira do cenário, sequer de 8 de janeiro, como todas as reuniões antes e tudo que foi apresentado e a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que é comprovada, de que nós temos notícia desde sempre, notícia de fato que estava acontecendo em determinados momentos, leva a que eu considere, no final, que ele tinha ciência dos relatórios, que ele determinava uma série de providências da Marília Alencar, que é em outro processo, em outra ação, os contatos, as reuniões que ele manteve no Ministério da Justiça não eram comuns, não são situações, portanto, rotineiras, e, enfim, eu tenho para mim que, como ministro da Justiça, atuou ativamente, como eu disse, não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, tem a ver com uma atuação específica. Quanto ao réu, presidente, aqui pulo para não... Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ele participou desde sempre, integrando a organização criminosa, no sentido que o procurador-geral denuncia, auxiliou diretamente na construção, no direcionamento das mensagens, atuou não apenas na formulação de ideias, mas nós temos a presença nas reuniões opinando, as afirmativas dele quase que direcionando e também se pondo de acordo com o que estava acontecendo e motivando. Foi muito dito, especialmente em alegações finais e da tribuna, que ele teria se afastado depois do Jair Messias Bolsonaro. Fica provada aqui a ida dele, dia 17 de dezembro, à presidência da República, chamado exatamente quando estava numa solenidade de formatura do seu neto, em que pessoas que são tão distantes não são chamados ao Palácio à noite, numa situação como aquela, a demonstrar que nem era tão afastado assim, nem estava. E, aliás, fica também claro que, mesmo se tivesse havido a não presença em reuniões numa determinada etapa já mais final do governo, ele mesmo afirma que ele não tinha se afastado, que ele poderia ir ao gabinete a hora que ele quisesse. Então, a presença dele e as falas dele e a demonstração do que se teve com os documentos, incluída a tal caderneta, tudo isso demonstra a participação e a presença de Augusto Heleno Ribeiro Pereira em todo o processo. O mesmo se dá com Paulo Sérgio Nogueira, que atuou, e aí foi muito enfatizada a situação de ele, não apenas como ministro da Defesa, ter atuado, mas tem a participação na parte da Justiça Eleitoral, em que ele teria que apresentar o relatório. Foi dito que ele até antecipou, que ele não atrasou. Não, aí o presidente do Tribunal Superior Eleitoral exigiu que fosse apresentado de imediato e se tem a comprovação de que, perguntado se ele teria, de alguma forma, sofrido alguma pressão, ele disse que não, porque no final do tal relatório ele diz que poderia haver, que não se comprovou naquela experiência, naqueles exames, mas que ainda poderia haver. E, principalmente, houve a nota do dia seguinte, que, de novo, coloca em discussão
deixem aberta a possibilidade de haver fraude no processo eleitoral, enfim, o mesmo encaminhamento no sentido da desqualificação, da descrença no processo eleitoral e nas urnas. E Walter Souza Braga Neto, presidente, atuou amplamente, e está comprovado também, atuou desde sempre, atuou se reunindo com os kits pretos, atuou, passava mensagem dizendo, passa o meu telefone por um local mais seguro e tal, atuou não apenas na presença, mas na fomentação de violência ou de coação contra outros, até mesmo contra o Freire Gomes, atuou no sentido, o tempo todo, de fazer com que aqueles que estavam na frente dos quartéis se mantivessem, que ele não podia dizer alguma coisa, mas que aconteceria alguma coisa ainda, e com isso se mantinha exatamente a mesma situação de não esvaziamento total e de não retorno, como se fosse um fato, um dado acabado, e tudo isso demonstra, portanto, de uma forma muito direta, e neste caso, com amplitude muito grande das reuniões, não há como acreditar em nada diferente do que não fosse uma participação muito efetiva, muito direta em todos os atos da organização criminosa. Presidente, eu estou juntando tudo isso que é o meu voto no sistema e estou julgando procedente a pretensão, portanto, da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o pedido, e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio, e, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também, de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa, esta é a acusação feita, este é o diferencial de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes, e Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. É o voto, senhor presidente, e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Muito obrigada.